O extravio de encomendas dos Correios é alvo de uma operação da Polícia Federal. Mandados de prisão de integrantes de uma associação criminosa estão sendo cumpridos em Goiânia, Aparecida e também no Distrito Federal. Um ciclista morreu depois de perder o controle da bicicleta numa estrada de terra em Catalão. Vamos mostrar o perigo da aquaplanagem em período de chuva. Um motorista ficou ferido num acidente hoje de manhã em Rio Verde. E tem mais alerta para os motoristas. Por causa da manutenção na pista, trechos das BRs 153, 080 e 414 são interditados. Todos os detalhes você vê no J1. E quem vai mostrar no prato do dia uma receita bem conhecida, frango a passarinho, mas essa é bem especial, com tempero de superação. Delícia! Essas e outras notícias você vê agora no Jornal Anhanguera. Olá, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao nosso Jornal Anhanguera desta quinta-feira, agora 11h47. Bom jornal para a gente. Vamos começar. Um ciclista de 63 anos morreu em Catalão enquanto fazia uma trilha numa estrada de terra. Ele teria perdido o controle ao passar num quebra-molas. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Aline Braga. Um ciclista experiente. Você sabe, Aline, se ele conhecia o trajeto ali, era novidade? Bom dia, bem-vinda. Obrigada, Tiago. Bom dia para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Só uma correção, Tiago, esse acidente aconteceu na zona rural de Ouvidor, que é uma cidade bem pertinho aqui de Catalão. E respondendo a sua pergunta, esse ciclista de 63 anos, ele era bastante experiente, bastante conhecido entre os ciclistas aqui em Catalão e tinha como hobby, como paixão, a bicicleta. Ontem ele estava treinando, como fazia todo fim de tarde, para uma competição que vai acontecer nos próximos dias em 3 ranchos. Quando ele foi passar por esse trecho aí, ele, na zona rural de Ouvidor, ele perdeu o controle da bicicleta quando foi passar por um quebra-molas. Aí ele caiu e bateu a cabeça no mata-burros. Infelizmente, morreu na hora. O grupo de amigos que estava com ele, esse grupo fez o primeiro atendimento médico, tentou socorrer, chamou a ambulância do SAMU, mas infelizmente ele morreu lá no local mesmo. O nome dele, Admirson Rosa Gomes. E o acidente foi na zona rural de Ouvidor. A Polícia Civil de Ouvidor já instaurou inquérito para apurar as circunstâncias desse acidente, porque as testemunhas disseram que esse quebra-molas ele foi colocado ali de forma irregular e recentemente. Mas isso são as primeiras informações do pessoal que passa ali na região. A polícia quer justamente descobrir se isso de fato confere, se isso de fato é verdade, quem colocou esse quebra-molas lá e por quê. E se de fato ele perdeu o controle da direção, da bicicleta, ao passar por ele. A gente, claro, acompanha toda essa situação e deixa aqui os sentimentos, para todos os ciclistas e também para a família do Admirson Rosa Gomes. Tiago. É isso, como a Aline bem colocou, a Polícia Civil de Ouvidor está apurando tudo isso para saber o que de fato levou aí o ciclista a cair. Será que foi esse quebra-molas que teria sido colocado de maneira irregular? Foi a chuva ali que deixou a estrada de terra tudo molhado ali, o que teria facilitado essa queda do ciclista? Um ciclista experiente, 63 anos, bem novo aí na estrada, que perdeu a vida enquanto pedalava. Obrigado por sua participação, Aline. Em Anápolis, um carro desgovernado atropelou e arrastou um motociclista por mais de 30 metros. O veículo só parou quando bateu na guarita de um clube. Pela manhã, trabalhadores juntavam os escombros da guarita do clube da OAB em Anápolis. A destruição dá ideia da violência do acidente. Antes da batida, câmeras de segurança flagraram algo ainda mais impressionante. O vídeo mostra o carro descendo a rua desgovernado e arrastando um motociclista que foi atropelado mais acima. Na imagem é possível ver que, por pouco, um cachorro não é atropelado. O seu Odair é dono de um bar na esquina e viu o motociclista sendo carregado pelo carro. Quando eu saí para fora, já vi que a moto estava no carro, o motoqueiro em cima do capô do carro e desceu direto. Ele foi cair lá, já bem no final lá, ó.
Por sorte, o motociclista conseguiu pular antes do carro bater na guarita. Ele já saiu andando. Impressionante, eu né? Nunca vi uma coisa acontecer desse jeito, não, dessa forma não. Foi como se tem a mão de Deus no meio, né? O carro desceu descontrolado aqui pela Rua 27, na Vila Sul. Por pelo menos 30 metros, ainda é possível perceber no asfalto riscos como esse aqui, que mostram todo o trecho por onde a moto foi arrastada. E também é possível encontrar pedaços de plásticos espalhados, que são dos veículos que acabaram envolvidos no acidente. O Paulo César mora na rua e correu para ajudar. Ele contou 3 adultos e 2 crianças dentro do veículo. O pai da criança ficou meio preso às ferragens do carro, a gente ajudou a retirar ele também, ficamos preocupados com o cara da moto, embaixo dos escombros lá, não achou ele, graças a Deus ele não teve nenhum ferimento sério e foi o que menos machucou, por incrível que pareça. Segundo a PM, o motorista passou pelo teste do bafômetro que deu negativo. Ele não conseguiu explicar como perdeu o controle do veículo. A OAB informou que, por sorte, na guarita não tinha ninguém. O nosso colaborador Adriano, que estava de serviço naquele momento, havia acabado de se levantar e sair para iniciar a ronda no clube. Os moradores cobram um redutor de velocidade na rua, que já foi cenário de outros acidentes. Diversos acidentes ali na esquina, o pessoal desce aqui muito rápido, chega ali e não dá conta de frear devido ao cascalho que tem na rua, até mesmo água. E vem outros carros ali no cruzamento e eles acabam colidindo ali na rua de baixo, no final da rua, né? Um quebra-mola, um redutor que ajudaria, que eles diminuem a velocidade ali. Aí chegando ali embaixo eles já não têm tanta velocidade, né? A Companhia de Trânsito de Anápolis disse que vai avaliar a possibilidade de instalar um redutor de velocidade no local. Como os nomes das vítimas não foram divulgados, nós não conseguimos a atualização do estado de saúde deles. Um menor de 17 anos foi apreendido em Quirinópolis com dinheiro falso. A Guarda Municipal da cidade recebeu a denúncia de que o jovem estaria tentando comprar mercadorias com as notas falsas. O suspeito disse aos guardas que recebeu o dinheiro depois de uma venda de uma motocicleta. Eram R$3.000 em dinheiro falso. O conselho tutelar foi chamado e o menor levado para a delegacia e as notas falsas apreendidas. Um homem foi preso depois de furtar equipamentos eletrônicos de uma loja que trabalhava. Isso foi em Itumbiara. E os detalhes desta história, quem vai trazer para a gente é o Emerson Ferreira. Como é que a polícia descobriu tudo isso aí, hein, Emerson? Com você, boa tarde. Oi, Tiago, boa tarde para você, boa tarde para todos. Tiago, as investigações começaram depois que o gerente dessa loja procurou a Polícia Civil aqui em Itumbiara. Essa loja faz parte de uma rede de varejo com lojas em todo o Brasil. Esse gerente deu falta de alguns produtos no estoque, isso no dia 3 desse mês, e aí procurou a Polícia Civil. Ele já desconfiava de um funcionário da loja que pediu demissão logo após esses aparelhos eletrônicos desaparecerem lá da loja. A polícia então começou as investigações e localizou esse ex-funcionário da loja e na casa dele estavam todos esses produtos que haviam sido furtados lá do estabelecimento, viu? Segundo a polícia, são 4 smartphones e 3 notebooks. Somando esses eletrônicos, dá mais de R$40.000 que foram recuperados. Esse homem foi preso, encaminhado para a delegacia aqui de Itumbiara e ele acabou confessando esse crime, viu? Esses eletrônicos agora estão lá na delegacia à disposição dessa loja. Tiago, volto com você. Ô Emerson, eu tô vendo aí chuva, eu quero só chamar a atenção do pessoal que está em casa, porque a chuva está continuando, na verdade, teve chuva durante toda a noite e madrugada. Me aguarda um minutinho para a gente continuar conversando. Deixa eu só falar da chuva que teve de madrugada lá, a gente tem imagens aí. A chuva começou no fim da noite e durou cerca de 6 horas. Segundo o CIMEGO, em um ponto da cidade chegou a cair 124 milímetros de chuva. Chuva aí esperada para 5 dias pelo menos. A previsão do tempo para a cidade é de mais chuva até o fim de semana. E aí o Emerson estava falando com a gente ao vivo, pode voltar para o Emerson aqui, para a gente saber os detalhes aí. Tem chuva, a chuva tá mansinha, como é que tá o Emerson? Pois é, Tiago, agora tá assim, ó,
mansinha, mas olha só, choveu a noite toda e chuva forte, como você falou aí, mais de 120 milímetros em alguns pontos aqui da cidade. Choveu durante a noite, começou ali por volta de 10 da noite, continuou durante a madrugada, uma chuva intensa. No início da manhã deu uma pausa, mas já voltou, viu, Tiago? O bom é que agora está bem mais fresco, está um ventinho bem agradável, porque nos últimos dias estava muito quente e abafado aqui na cidade. Então, essa chuvinha, assim, é pra gente comemorar, viu, Tiago? Aí, chuva mansinha sempre é coisa boa, né? Obrigado por sua participação, Emerson. A gente segue falando de chuva também em Jataí. Olha só, de acordo com o Centro de Informações Meteorológicas de Goiás, lá em Jataí, a previsão é de 20 milímetros para Jataí amanhã e o CIMEGO faz o alerta para a possibilidade de chuva forte, chuva intensa. Deve chover muito em poucas horas, o que pode provocar riscos. Bom, a gente falou de Jataí, falou de Itumbiara e daqui a pouco a gente volta a falar sobre a chuva em Goiás. Em Rio Verde choveu forte também e a gente tem ainda a previsão do tempo para todo o estado. A Polícia Civil prendeu em Mineiros, no sudoeste do estado, um homem que atuava como falso corretor. Ele é suspeito de aplicar golpes ao negociar terrenos em nome da prefeitura. Pronto, a Tássia Fernandes está ao vivo comigo e tem outros detalhes. Com você, Tássia. Oi, Tiago, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente. Pois é, esse homem que tem 28 anos, ele foi preso em flagrante. Ele se apresentava como intermediador, como corretor, para fazer ali compra e venda de terrenos, e ele dizia para os clientes que esses terrenos eram da prefeitura. Aí ele falava que era muito próximo do prefeito, dos vereadores, do secretário de obras, e dizia que isso numa tentativa de passar credibilidade, E dizia que para poder fazer dar andamento a essas negociações, ele precisava receber parte do dinheiro antecipadamente. Depois de receber parte desse pagamento, ele continuava com essa farsa, dizendo que iria dar entrada na documentação e que para isso precisava de mais dinheiro. As vítimas só perceberam que se tratava de um golpe quando descobriram que esses terrenos não eram da prefeitura, mas sim de uma construtora. Então procuraram a Polícia Civil para fazer essa denúncia e o homem acabou sendo preso em flagrante. De acordo com o delegado que está investigando esse caso, ele deve responder pelo crime de estelionato, viu, Tiago? Volto com você. Tá certo, obrigado por sua participação. Tássia falando com a gente ao vivo de Jataí. Valeu. Olha, os 2 motores do avião que levava Marília Mendonça e mais 4 pessoas até Caratinga, em Minas Gerais, vão ser analisados agora em Brasília. A mudança foi anunciada ontem à noite pela FAB. O caminhão que transportava os motores chegou à sede do CENIPA, em Brasília, na noite de ontem. Inicialmente, os motores seriam trazidos para o Centro de Serviços Aeronáuticos aqui em Goiânia, para serem analisados pelos investigadores do 3º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CERIPA 3. Segundo a FAB, essa mudança do local de análise foi por uma questão técnica definida em conjunto com a fabricante dos motores. Os outros destroços do avião foram levados para a sede do CERIPA 3, no Rio de Janeiro, onde as análises continuam. O CENIPA disse que a conclusão das investigações será o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade de cada ocorrência e ainda da necessidade de descobrir os fatores que contribuíram com a queda do avião. Quero te contar agora que a Polícia Federal fez hoje mais uma fase de uma operação para prender integrantes de uma associação criminosa envolvida no extravio de encomendas dos Correios. O repórter Fábio Castro tem outros detalhes para a gente, vai nos contar inclusive o alvo desse trabalho da Polícia Federal. Fábio, com você, boa tarde. Boa tarde, Tiago, boa tarde a todos do Estado. Pois é, olha, para explicar essa operação, a gente precisa até um pouquinho mais de tempo, porque ela foi realizada em 2 etapas. A primeira aconteceu em dezembro do ano passado, quando a Polícia Federal e também o setor de investigação dos próprios Correios descobriram esse esquema em que mercadorias de uma transportadora terceirizada dos Correios eram furtadas no meio do caminho, durante a viagem.
e eram furtados principalmente equipamentos eletrônicos, mas tinha todo tipo de produto. E o esquema, ele era tão complexo e também, digamos assim, bem feito, que os suspeitos, os envolvidos, eles conseguiam romper o lacre que existe dos Correios sem danificar esse lacre. Então, quando os Correios iam investigar o que estava acontecendo, praticamente os motoristas desses caminhões, dessa transportadora terceirizada dos Correios, não eram considerados suspeitos, porque pelo menos o lacre estava ali, né, falsamente intactos, né? Esses lacres estavam ali falsamente intactos. Bom, mas aí houve essa investigação e aí os investigadores acabaram identificando que os motoristas sim tinham participação nesse esquema que furtava essas mercadorias que eram transportadas pelos Correios. Bom, mas aí era preciso também chegar aos cabeças desse esquema. E foi o que aconteceu nessa segunda etapa da Operação Extravio, realizada pela Polícia Federal, que contou com a participação de cerca de 27 policiais federais que cumpriram 3 mandados de prisão preventiva, outros 6 mandados de busca e apreensão, todos expedidos pela Justiça Federal. Então, os investigadores conseguiram chegar aos suspeitos de comandarem esse esquema. Segundo a Polícia Federal, eles seriam os responsáveis por chegar até esses motoristas e convencer esses motoristas a participar desse esquema que furtava as mercadorias. Só num trecho entre Brasília e também Belo Horizonte, essa quadrilha chegou a dar um prejuízo de cerca de R$500 mil furtando essas mercadorias. E esse prejuízo de R$500 mil, ele acontecia por quê? Porque os Correios tinham que ressarcir o remetente, tinham que ressarcir a pessoa que estava esperando essa mercadoria e essa mercadoria acabava não chegando. E não era culpa de quem estava enviando e nem culpa de quem estava recebendo. Então, por isso, ficava na responsabilidade dos Correios o pagamento do custo aí dessas mercadorias que sumiram durante o transporte. Segundo a Polícia Federal, os investigados eles devem responder pelos crimes de peculato, furto e associação criminosa. E esses mandados, tanto de busca e apreensão, foram cumpridos em Goiânia, Brasília e Aparecida de Goiânia. É com você, Thiago. Obrigado por sua participação, Fábio. Valeu.